O capítulo de hoje tá pra lá de especial, hein? Jesus amado. Maranata, Dani, Maranata. Irmãos e irmãs, eu espero que você já tenha esse livro. Que você já tenha ele aí. Eu sei que aqui no ABC eu já consegui entregar 4 livros. Quatro livros. Foi precioso demais, foi muito bom, muito bom. E eu espero que vocês tenham esse livro, porque o de hoje, esse aqui, o nosso querido irmão Mei Fun Han, também conhecido como o Homem da Bíblia, tem muito para nos ensinar. Esse é um dos que já não estão mais vivos neste livro, mas a sua história está vivíssima e hoje aqui no Brasil, aqui para você, nós iremos contá-la. Nós iremos ser edificados no Senhor por causa do testemunho desse irmão, que é poderoso, simples de tudo, mas poderoso. Meu Deus, creio que logo os nossos irmãos da China serão liberados. Amém, amém, eu creio também. Ainda não temos notícias, para quem não sabe, só contextualizando, Marcinha, seja bem-vinda. Nós temos há uma semana, né, Inês? Irmãos e irmãs que estão aqui, uma semana já, hein, os Gatekeepers, que nós temos essa informação. Nós acordávamos a semana passada com a informação de que o pastor Franklin Wang havia sido preso no aeroporto de Shenzhen, de Xangai, e foi preso e foi colocado em custódia e totalmente isolado da família, dos advogados, sem contato. É uma prática do Partido Comunista Chinês fazer isso, pela alegação de que está pregando o evangelho utilizando a internet, que agora não pode mais lá. Ed, bom te ver aqui, meu irmão, Deus te abençoe, parceirão. E ele foi preso há uma semana atrás. Aninha, bem-vinda. E depois nos reunimos, nós temos esse grupo de Gatekeepers, que são irmãos, parceiros, que mensalmente, diariamente têm orado, têm compartilhado, divulgado e mensalmente têm ofertado para o BTJ, para os nossos missionários, para virar Bíblia chegar no campo, poderoso demais. Nos reunimos na sexta-feira à noite, oramos e depois, no sábado de manhã, tivemos outra triste notícia que 30 mais pastores e membros, irmãos e irmãs, foram presos numa mega operação do Partido Comunista Chinês, prendendo esses irmãos da Igreja Zion. E aí, irmãos, é sem notícia, mas o Senhor sabe onde Ele está, o Senhor tem guardado. Deus com certeza conhece os segredos de cada coração, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós continuamos orando aqui, nós vamos orar hoje, nós vamos convidar quem? Quem? Com vinheta ou sem vinheta? Bebê fufu. São os nossos ursinhos que nos lembram de orarmos pela igreja perseguida. É bênção demais. Tati, seja bem-vinda. Débora, seja bem-vinda. Que bom termos cada um de vocês aqui para a glória do Senhor. Eu vou começar. 9:07, eu estou aqui empolgado, feliz com a história de hoje. E, irmãos, esta é uma história que vai fazer a gente refletir. Vai fazer a gente refletir, eu não tenho dúvida. Meu Deus do céu, eu tô assim animado, eu tô assim deliciado, sei lá, né? Desfrutei demais dessa história e aqui junto com vocês eu também quero compartilhar e quero, irmãos, aqui você tem sido uma bênção. Eu depois fico vendo aqui os vídeos, né, as informações. Toda vez que você coloca, perdão, um comentário, toda vez que você reage, é bênção, irmãos, para mim, porque me edifica outras pessoas e também deixa o vídeo ainda mais florido com a tua participação. Não fica só eu aqui falando, tem você ali comentando, igual a Inês aqui, logo no começo, ela que é de Minas Gerais, nos oferecendo um pãozinho de queijo quentinho. Isso é maldade demais, mas isso faz a gente desejar a comunhão. Eu acredito que o Senhor está à porta e bate.
E ele fala, aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele, terei comunhão com ele. O que você acha? Queria que você colocasse aqui. O que você acha que Jesus gostaria de comer com você em comunhão? Para mim, eu acho que é um bolo de fubá com manteiga, café sem açúcar e horas de conversa. E você? Fica essa pergunta. O Senhor bateu na sua porta, você abriu. O que você acha que ele quer comer com você? Cada uma que a gente inventa aqui, né? Ai, Jesus do céu. Aí daqui a pouco os irmãos vão embora. Ô, Danilo, pensei que você ia ficar falando da live, você está falando do que Jesus ia comer comigo e ainda fazer eu escrever aqui, só para você participar. Bolo de fubá cremoso. Tô dentro. Eu gosto desse Jesus aí. Eu acho que ele comeria assim, mas tem que ter uma manteiguinha. Eu gosto da manteiguinha. Quero orar com você. Quero agradecer ao Senhor por você estar conectado aqui e juntos falarmos do amor dele. A Carla mandou aqui um açaí com peixe. Meu Deus, Carla, açaí com peixe, essa eu nunca vi e tenho vontade de experimentar. Carla, põe aí de onde você é. Eu sei que a Inês é de Minas, agora açaí com peixe, de que parte do Brasil come açaí com peixe para a gente aprender com vocês aí. A Dani, eu anseio por tomar uma xícara de café com Jesus. E sem açúcar, Dani, tenho certeza. Olha lá, o Lelo, bolo de fubá cremoso e café com leite, sem açúcar. Tá bom também, tá bom também. Vamos orar? Vamos, irmãos, o Senhor é bom, o Senhor é leve, o Senhor é alegre. Belém, que bom, irmã Carla, Belém. Belém é bênção para as nossas vidas. Origem da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vring, que bênção, poderoso. Pai, Senhor Deus, oh Senhor maravilhoso, obrigado por essa live, esse momento que o Senhor nos permite estarmos conectados com irmãos aqui, Senhor, descobrindo hoje do Belém, temos irmãos de Minas Gerais, irmãos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santo André, de tantas outras partes aqui, e tudo isso para a tua glória. É o Senhor quem nos conecta. É o Senhor quem ministra nos nossos corações. É o Senhor quem traz a paz que excede todo o entendimento. É o Senhor quem nos dá alegria. E, Senhor, a alegria é tão forte na tua presença que até a tristeza salta de alegria. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom e o Senhor me ama. O Senhor ama essa pessoa que está me vendo agora. O Senhor ama de um amor incondicional, de um amor ágape, ao ponto de o Senhor se dar por completo, do Senhor Deus dar o melhor dele, que foi o teu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha uma vida frustrada, derrotada, aprisionada, mas antes uma vida abundante e uma vida eterna. Que seja assim sobre as nossas vidas, seja assim sobre essa pessoa que me ouve, sobre a sua família, que a gente venha desfrutar da vida abundante e da vida eterna, que só no Senhor Jesus nós podemos encontrar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, que bênção ter você aqui comigo, conectado. Só fazer menção de mais duas pessoas. Rotterdam Construtora, seja muito bem-vinda, bem-vindo, a pessoa que estiver aí. E o Anderson Souza também, seja bem-vindo. E aí agora, então, eu começo a ministrar sobre o capítulo 17. Lembrando, o Lelo já lembrou a gente aqui no comecinho, é amanhã. É amanhã, dia 18 de outubro, às 9 horas, em Brasília, estaremos conectados aqui com Isaac Liu. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seu tio, sua tia, seus amigos, seus colegas, sua igreja ou grupo de oração, conecta com a gente aqui. Você vai poder fazer perguntas, a gente vai ter um tempo super precioso, provavelmente aí de 40, 50, 60 minutos. A gente vai até onde o Isaac puder. Eu sei que por ele prega das 8 às 17, sem problema, mas a gente quer compartilhar um pouco da história dele, compartilhar um pouco sobre o capítulo 18 do livro,
que é o canário do Senhor, o pássaro da China, que é uma irmã abençoada. Essa live a gente deveria fazer 5 da manhã, porque é 5 da manhã que eles faziam isso, né? Mas não vamos fazer isso, ainda mais num sábado, você precisa descansar. Então faremos às 9, mas amanhã você não pode perder, tá bom? Combinado? Dia 18, tamo junto? Mas vamos então hoje para o homem da Bíblia e afivele o cinto. Se segura, você não pode estar nessa live fazendo qualquer outra coisa. Você tem que estar sentado, assim como eu. Se assenta, relaxa, segura. A live de hoje, você precisa estar sentado, porque é muito forte. A história de hoje, o homem da Bíblia, o nosso querido irmão Mei Fu Hen, você precisa estar sentado, porque é muito forte. Irmãos, eu resumindo o capítulo 17 em uma frase e nada mais, seria, ou será, ou é: quem tem a palavra no coração jamais estará em prisão, porque o verdadeiro livre é aquele que pertence a Cristo. Repita-lo-arei: quem tem a palavra no coração jamais está em prisão, porque o verdadeiro livre é aquele que pertence a Cristo. Aleluia, aleluia. Meu Deus, a gente, quando crente, e eu me lembro da minha infância, a minha adolescência, infelizmente até então a revelação na nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, era não pode, não pode, não pode, não pode, não pode o futebol, não pode a bermuda, não pode um monte de coisa, e pode. Eu me lembro que uma vez fazendo missões no Limoeiro, na Bahia, oh meu Deus, lá numa área tão distante, a gente pregava o evangelho do Senhor, a graça do Senhor, e eu ouvia assim das pessoas: eu até gosto da lei dos crentes. Eu falei: lei dos crentes? Mas que lei? Eu vim falar da graça, do favor do Senhor. Porque a gente vivia essa prisão, mas o pior, o mundo sempre questionava porque não pode, que pode, não pode, não pode, e que na verdade era uma grande prisão, que o crente é preso, que não pode, que debaixo de regras e tal. E eu não sei se você se perguntava: poxa, as coisas legais não pode fazer, nós estamos realmente dentro de uma prisão? Mas aí vem a revelação do Senhor nas nossas vidas. Estar em Cristo, ser prisioneiro em Cristo, ser escravo de Cristo, essa é a verdadeira liberdade. O mundo acha que está em liberdade, mas lhe pergunto, quem está preso no final da história? Coloca um copo, deixa eu tirar a marca, coloca um copo de cerveja diante de uma pessoa alcoólatra, diante de uma pessoa que bebe, e fala para ela: então, já que você é livre, não beba. Será que ela consegue? Nós somos livres no Senhor, temos liberdade do pecado, liberdade dessas coisas. Então, estar em Cristo é verdadeiramente estar livre. E esta é a palavra de hoje. Quem tem a palavra no coração jamais estará em prisão, porque o verdadeiro livre é aquele que pertence a Cristo. E essa é a história do homem da Bíblia, o nosso querido irmão Mei Fu Hen. Vou contar para vocês. Perdão, irmãos. Orem pela minha saúde, por favor. Vou estar curado aqui, em nome de Jesus, essa garganta. O testemunho dele é conhecido como o homem da Bíblia. Por quê? Irmãos, eu até anotei para poder ser fiel aqui à história. Ele é alguém que é um marco eterno na igreja subterrânea, na igreja doméstica da China. Ele é um marco. Ele é alguém que foi um grande diferencial. Eu falo foi porque hoje ele mora com o Senhor. Ele foi para casa. Ele não buscou fama. Ele não buscou a riqueza. E muito menos o reconhecimento. Mas ele viveu uma fé inabalável. O nosso querido irmão Mei Fu Hen, ele viveu uma fé tão inabalável que ele atravessou prisões, humilhações e décadas de dor. Décadas de dor. E eu vou explicar.
A sua história é um lembrete de que a fidelidade de Deus ou a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, mas da confiança em sua palavra. Ele, desde pequeno, os seus pais pregou o evangelho para ele, mas ele não era um cristão. Os pais dele falavam, você vai ser um pregador do evangelho, você vai servir o Senhor. E ele falou, não, eu nem acredito nisso. Mas um dia ele tem um encontro com o Senhor, ele é curado pelo Senhor, ele tem um encontro com o Senhor, então ele dedica a vida dele ao Senhor. E aí começam as perseguições na vida dele. Mas o interessante é que nos anos de 1980 houve um projeto chamado o Projeto Pérola. Esse Projeto Pérola, ele foi um projeto de levar milhões de Bíblias de maneiras secretas até a China através da praia. Isso foi até organizado por um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos e na noite de um verão eles, como que eu falo, aportaram, sei lá, chegaram numa praia com milhões de Bíblias e o nosso querido Mayfu Hen era um desses que estava ali facilitando, pegando essas Bíblias e levando para milhares de pessoas. Ele fez esse trabalho para o Senhor. Ele foi abençoado no Senhor. Foi coisa assim maravilhosa, poderosa. E aí, irmãos, quando ele então serve ao Senhor, faz esse trabalho para o Senhor, ministra essas coisas para o Senhor, servindo as pessoas, a polícia descobre e o prende. E ele é sentenciado a 10, 20, não, 30 anos de prisão. 30 anos de prisão. O nosso querido irmão Mayfu Hen, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão. Chegando na prisão, ele tinha somente uma pequena Bíblia que ele conseguiu esconder como sua própria vida. E ele então entra na prisão com a sua Bíblia, entendendo, se é o que o Senhor quer que eu venha para a prisão, então eu vou ter a tua palavra aqui comigo sempre, para que seja o meu lar, para que seja o meu refúgio, para que seja a minha paz, e eu vou pregar o evangelho do Senhor aqui dentro da prisão. Ele falava, há tantas pessoas aqui que precisam do amor de Cristo, que precisam de Cristo, então eis-me aqui, vou pregar o evangelho aqui. Irmãos, ele é sentenciado a 30 anos de prisão. A única coisa que ele tem é uma Bíblia pequenininha, bem pequenininha, e ele entende que Deus permitiu ele estar ali para ter esse tempo com o Senhor, dentro da prisão, e pregar o evangelho para aqueles homens que estão ali. E é o que ele começa a fazer. O nosso querido homem Bíblia, Mayfu Hen, começa a compartilhar do amor do Senhor. E pessoas começam a vir para Cristo, começam a entender do amor do Senhor. Em um determinado momento, ele diz na história que algumas pessoas então começam a entender que ele traz a palavra de Deus, e aí até as pessoas comentam, mas peraí, você está falando que Karl Marx era um pecador? Porque eles entendiam que tudo que era ensinado contra as coisas ou as falas de Karl Marx, isso era pecado. E aí o nosso querido irmão Mayfu Hen diz, não, ele também é pecador. Todos nós pecamos, somente Cristo pode nos salvar. E isso começa a tomar uma proporção, pessoas começam a vir para Cristo, os milagres começam a acontecer, mas os invejosos e maldosos então começam a falar com as autoridades, os policiais, sobre a história dele. E irmãos, e aquilo que eram 30 anos de detenção, virou ainda mais 2. Porque depois que foi feito então um conselho, que era muito disso, foi durante essa revolução cultural na China, durante esse momento, eles pegavam todas as Bíblias, todos os materiais em relação ao Senhor Jesus, à igreja, e queimavam. Mas desde quando, né, aquele que tem um encontro com Cristo, aquele que entende da palavra do Senhor, bebeu da fonte do Senhor, vai parar só porque um material de papel foi queimado? O Senhor é bom em todo o tempo. E ali, então, denunciaram ele para os policiais, e os policiais então avisaram no rádio da prisão. O senhor Mayfu Hen é um antirrevolucionário, ele é um fora da lei, não ouçam, e por causa das suas mentiras que ele tem disseminado no nosso meio, estamos acrescentando mais 2 anos de prisão para ele. Ou seja, 32 anos preso. E aí vem algo muito interessante. As grades não puderam calar a sua missão.
Dentro da prisão ele continuou pregando, ensinando e levando esperança para esses homens que não tinham rumo. Mas descobriram a Bíblia dele também. E aí começou as coisas ficarem difíceis. Mais 2 anos de prisão, descobriram a sua Bíblia. Ele é denunciado como antirrevolucionário, ele é acusado disso, mas ele permanece firme. E uma verdadeira revolução começa a acontecer no coração daquelas pessoas em Cristo Jesus. Passam-se os anos, ele sai da prisão. Irmãos, ficar preso por um tempo é um negócio forte. Ficar preso por 30 anos, ainda mais num tempo assim tão lá atrás, que não tinha tanta comunicação, quando ele sai da prisão, muitos dos seus amigos, seus parentes, pessoas que ele conhecia, já tinham morrido. Quando ele sai da prisão, muitas pessoas nem sabiam quem ele era. Mas lá atrás, ele foi responsável por esse projeto Pérola de uma vez só, milhões de Bíblias serem contrabandeadas e entrar na China. Ele é responsável por ensinar e dar um material para que milhares e milhares de pessoas fossem alcançadas pela palavra do Senhor. Ele diz, ou a gente diz sobre a história dele, ele saiu da prisão sem posses, sem o reconhecimento, sem o status e sem a glória humana. Muitos já nem o conheciam, mas o céu sabe quem é Mei Fu Hen. O seu legado não foi escrito em pedras, mas no coração daqueles que receberam uma Bíblia e conheceram a verdade. Dessas milhares de Bíblias que ele distribuiu na China. Você não vai ver livros sobre ele. Você está vendo aqui agora, dia 17 de outubro, às 9h25. Nessa sexta-feira, você está conhecendo a história de alguém que morreu sem posses, sem uma casa, sem um relógio, sem roupas, mas uma Bíblia pequenininha e um coração obediente ao Senhor. Irmãos, é forte demais. Esse é o legado que ele deixa para essa nação chinesa, que tem vivido debaixo de perseguição, debaixo de prisão, debaixo de medo do Partido Comunista Cristão, que não permite a liberdade religiosa, não permite, que prende, que executa, que mata, que tortura, que interroga exaustivamente homens e mulheres de Deus. Ele partiu desse mundo sem nada nas mãos, mas com os tesouros eternos guardados em Cristo Jesus, no reino de Deus. Aí a minha pergunta para mim e para você dessa mensagem de hoje, para mim ela é muito forte, e eu já estou concluindo aqui. A pergunta é, sua vida, a vida do Mei Fu Hen nos desafia, não é? Esse é o objetivo de a gente ter traduzido e trazido esse livro para o Brasil. 30 histórias reais. Desculpa, para desafiar a sua fé. E o desafio hoje é o que realmente estamos valorizando. Ele mostrou ser uma alma fiel ao Senhor, com uma Bíblia nas mãos. O que ele só tinha era uma Bíblia nas mãos. Foi isso que ele valorizou. Foi isso que ele protegeu com a sua própria vida. Essa foi a conquista terrena dele, ter uma Bíblia. Mas poder disponibilizar milhares de Bíblias para os chineses. A prisão, 32 anos, 30 anos dentro de uma prisão, foi o seu campo missionário. Mas a palavra era a sua liberdade. Por isso a frase de hoje, para que eu e você pudéssemos refletir é: quem tem a palavra no coração jamais estará em prisão. Porque o verdadeiro livre é aquele que pertence a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Você foi abençoado pela história de Mei Fu Hen, o homem da Bíblia? Você foi edificado pela vida dele? Você valoriza? Eu tenho ouvido pessoas dizendo assim: Danilo, a gente tem ouvido as lives, a gente tem ouvido os podcasts, tem seguido os canais, tem no YouTube, irmãos, também. Talvez você já está assistindo no YouTube, então tem no Instagram, mas segue a gente lá no YouTube também, assiste lá, comenta, é bom pra gente, para poder divulgar. Mas eu tenho ouvido pessoas falando assim, depois que a gente ouve essas coisas que vocês falam,
Eu tô ouvindo pessoas que estão falando assim, eu tô pegando até minha Bíblia em papel e abraçado, valorizado ela ainda mais. Meu Deus do céu, irmãos, que bênção isso tudo. Que você possa desfrutar da palavra de Deus que você tem aí. Que você possa viver a palavra de Deus e ser encorajado como este homem que ficou 30 anos na prisão e viu ali como um campo missionário e pregou o evangelho de Cristo. Deixa eu concluir, e aí a gente vai orar pela igreja perseguida, com uma história que me marcou muito há um tempo atrás, acredito que foi até ouvi no seminário pastoral, me lembro bem se foi antes, depois, mas conta-se uma história verdadeira, tá, irmãos? De que um casal de missionário dos Estados Unidos tinha servido na África, no continente africano, por 40 anos. Eles tinham servido ali algumas nações, algumas aldeias e povos, foi uma bênção. E aí a idade chegou, a esposa ficou enferma, o marido ficou enfermo, e aí a igreja também falou, olha, vamos trazer o senhor de volta, vamos mandar um pessoal mais jovem e tal. E ele entendeu, amém. Pegaram o navio, o casal, e voltam para os Estados Unidos. Chegando no porto, parece que era uma banda. Eu não sei se era, irmãos, ou algo do exército ou da banda, não me lembro agora mais. Depois vou pesquisar de novo para lembrar. Mas me parece que era uma banda. E tinha uma banda musical. Não, eu acho que eram Heróis de Guerra, alguma coisa assim, irmãos. Que estavam também voltando. E tinha uma fanfarra, uma banda, tinha um grupo de músicos, festinha, bandeirinhas, para receber. E aí a mulher, a esposa do pastor, desse missionário, olhando pela janela do navio, olhou aquilo e falou, será que é pra gente? Mas aí logo viu as pessoas descendo e sendo recepcionadas, e aquela festa de recepção e tal, e ela... E estava bem grande, escrito assim, né? Bem-vindos ao lar, sejam bem-vindos ao lar. Ela olha para o marido e começa até a ficar triste e fala, amor, são 40 anos servindo e sequer tem uma pessoa para nos receber quando voltamos para casa. Quis ficar triste, mas o marido, olhando para ela, disse, mas amor, nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. Irmão ou irmã que me ouve, nós não chegamos em casa ainda. A nossa casa não é essa aqui. Este não é o nosso lar. O nosso lar é a Nova Jerusalém. É morar com o Senhor. E vai ter uma grande festa quando eu e você chegarmos lá. E eu desejo, o meu maior desejo é ouvir da boca do Senhor Jesus, servo bom e fiel. Oh, que seja esse o seu desejo. Eu sei que eu e a Dani aqui já falamos, se você ainda não falou, diga, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deseje a volta do Senhor, deseje a volta do Senhor. Ele vai voltar para aqueles que o desejam, para aqueles que estão vigiando, se preparando para esse grande retorno. E eu quero que você esteja lá. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar com você aqui. Eu quero já caminhar para o encerramento. Agradecer a Deus por essa oportunidade e por você estar aqui conectado comigo. Então, para isso, eu vou convidar eles, os mais esperados das lives, os bebê fufus. E por motivos de pedidos assim incansáveis dos nossos irmãos, nós não teremos vinhetas para o bebê fufu, porque elas realmente atrapalharam a live, segundo alguns irmãos. Então, sem vinheta, mas com alegria, convidamos os nossos bebês fufus para nos lembrar de orar pela igreja perseguida. Irmãos, está aqui esses dois ursinhos, que são de responsabilidade da minha filhinha, que vai fazer 10 anos, tá chegando, é novembro. E ela, então, é responsável por nos lembrar de orarmos pela igreja perseguida. E aqui estamos, e nós vamos orar agora pela igreja perseguida. Você que está aqui conectado comigo, eu quero te pedir agora que você ore pela igreja perseguida e que você se lembre ao longo do seu dia. Eu conheço irmãos e irmãs, igrejas que têm orado, que têm clamado, pessoas que têm orado, que têm clamado. Compartilha com eles essa live, compartilha com eles o nosso contato. Nós estamos aqui para poder compartilhar sobre a igreja perseguida, sobre aquilo que o Senhor está fazendo no mundo,
Hoje na China, 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia. 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia. Há um grande avivamento acontecendo. E o BTJ tem esse objetivo de enviar 100 mil missionários para pregar o evangelho em todo o mundo. E principalmente na janela 10/40. Serão presos, serão torturados, espancados, e muitos vão até morrer. Mas eles desejam isso para a glória do Cordeiro, para honrar o Cordeiro. E você pode fazer parte disso. Vem fazer parte, se junte a nós e vamos orar agora pela igreja perseguida. Vamos orar, irmãos, em específico pelos pastores da igreja Zion na China, que estão presos já há quase uma semana, incomunicáveis. Essa é uma prática. Imagino que estejam torturados, interrogados, devam estar sem alimento, sem bebida, sem banho, situações precárias, porque eles querem perseguir a igreja do Senhor. Mas a igreja é imparável e nós estamos sendo levantados, você está sendo levantado para orar pela igreja perseguida. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, que estamos aqui conectados, Senhor, de várias regiões desse país, nos juntamos aqui, orando ao Deus vivo, poderoso, que conhece todas as coisas, que está sentado no trono, que não é pego de surpresa e jamais enfrentou uma derrota. O nosso Deus poderoso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, te pedimos agora, como filhos te pedimos agora, abençoa, protege, guarda, traz o conforto, traz o consolo, traz a paz, traz o alimento. Traz, Senhor Jesus, a esperança, a alegria na vida dos nossos irmãos da igreja perseguida, que enfrentam diariamente, a cada hora, a perseguição, a incerteza se as suas casas serão invadidas, se eles serão presos, as esposas que vivem talvez essa incerteza se seu marido volta ou não volta para casa, dos filhos que vivem essa incerteza se seus pais voltam ou não voltam para casa, se pelo simples fato de pregar o evangelho, pelo simples fato de não negar a sua fé. Deus dos altos céus, Deus maravilhoso, Pai bondoso, nós oramos agora em nome de Jesus. Visita essas pessoas que estão nessas condições, Senhor Jesus. Eu não vou falar que eles estão presos, porque o evangelho é liberdade, nós estamos livres no Senhor, mas estão debaixo dessa perseguição, estão debaixo desse momento, desse mover maligno, mas continuam alegres, continuam felizes, continuam vivendo o chamado do Senhor. Traz a paz sobre eles, traz alegria sobre eles, traz ousadia sobre eles. Pai, supre as suas necessidades. Usa, Senhor, aqui a igreja brasileira. Levanta-nos, Senhor, para nos conectarmos com a igreja perseguida, para nos conectarmos, Senhor Jesus, com esta visão do de volta para Jerusalém, para pregar o evangelho, para que a grande comissão seja completada. Já se passaram 2025 anos e ainda não completamos. Senhor, que na nossa geração a gente possa fazer essa diferença, contribuindo, orando, divulgando, intercedendo, clamando ao Senhor. Pai, protege os nossos irmãos. Nós oramos agora em específico pelos irmãos e pastores da igreja Zion, lá em Shanghai, lá em Shenzhen, em tantas cidades que eles têm. Nós oramos porque foram presos na semana passada. Estão passando por situações, Senhor, que a gente não consegue imaginar, mas sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor cuida, sabemos que o Senhor guarda. Protege eles agora, dá ânimo, Senhor, dá ousadia. E eu tenho orado sobre essa situação. E quando eu oro, Senhor Jesus, quando eu lembro desse momento, Senhor, eu oro clamando para que o Senhor manifesta os teus dons. Manifesta os teus dons, que os nossos irmãos ali, Senhor, sejam usados com palavras de sabedoria, com palavras de conhecimento, com profecias. Que os soldados que estão ali com raiva, prendendo, espancando, estão cumprindo ordens, que eles possam ser tocados pelo amor do Senhor. Assim como o Senhor curou a orelha do soldado Malco, Senhor, quando o Senhor estava sendo preso. Senhor, ali enquanto eles estão debaixo de tortura, de interrogatório, que o Senhor possa ministrar e revelar o teu amor para aqueles soldados. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e postos e dominadores do ar. Senhor, nós oramos, salva. Assim como nós temos aprendido com a igreja chinesa, com os irmãos da igreja perseguida, eles não se rebelam, eles não se revoltam, eles não protestam, mas eles
em silêncio e poderosamente estão conquistando e ganhando milhões para o Senhor Jesus por ano. Milhares estão vindo para o Senhor por dia por causa de uma igreja, Senhor, que sim, é perseguida, é esmagada, mas é poderosa e tem feito o seu papel. Nós queremos nos unir a essa igreja. Queremos, Senhor, nos conectar a essa igreja, orando, Senhor, abençoando, ministrando sobre eles. É o que eu oro e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom, irmãos, me perdoe, talvez me empolguei aqui na oração, mas eu quero te encorajar a orar mais e mais pela igreja perseguida. Ore aí. Por causa do tempo, eu não vou orar aqui bastante, mas eu estou com algumas ideias aqui. Nós temos esse grupo de gatekeepers que eu já te falei. E se você quiser fazer parte, entre em contato comigo. Mas isso é só para aqueles que têm o coração ardendo pelo BTJ, pelas missões, por essas palavras que nós temos liberado, por esses testemunhos que nós temos liberado. Se o teu coração está ardendo sobre isso, entre em contato com a gente. Eu tenho algo para falar para você. Eu estou muito feliz por estar conectado aqui com vocês e muito feliz porque amanhã um dos filhos da igreja perseguida, uma das vozes da igreja perseguida estará conectados com a gente às 9 horas da manhã neste sábado. Isaac Liu, o filho do homem do céu, vai se conectar aqui com a gente e eu espero que você faça parte. Eu quero muito te pedir, convide as pessoas, eu quero te pedir que você faça perguntas. Eu vou me organizar aqui com a equipe para tentar me ajudar, para a gente ver as perguntas, e fazer para ele ao vivo. Vai ser realmente poderoso, eu creio, estou orando por isso, peço que você ore por isso, para que o testemunho dele, a vida dele, possa alcançar o teu coração e despertar o teu coração para essa obra missionária tão prevalecente, tão poderosa, porque a igreja é imparável. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você venha se lembrar que quem tem a palavra no coração jamais estará em prisão, porque o verdadeiro livre é aquele que pertence a Cristo. Deus te abençoe e lembre-se, Buyalpa, Yeshu Aini. Não temas, Jesus te ama e Ele está com você. Deus te abençoe, a paz, a graça esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém! Tchau!